Olá pessoal, hoje iniciamos mais um momento importante, marcante para a gestão da Federação Gaúcha, o lançamento do nosso projeto FGF Conecta, onde nós vamos buscar justamente compartilhar com vocês o nosso conhecimento, a nossa expertise, trazendo várias matérias, vários assuntos importantes ligados ao futebol, para que vocês possam se conectar cada vez mais com a Federação e com os assuntos afeitos ao nosso futebol. A nossa live de hoje ela inicia voltada para a saúde, porque o esporte, além de tudo, além da competitividade, além do entretenimento, ele também é voltado para a saúde, é um tema importante, a questão de morte súbita em atletas de futebol. Isso está, infelizmente, nós passamos por essa situação e recentemente tivemos um outro exemplo e estamos passando por esses momentos. Eu acho importante que vocês tenham essas oportunidades. Em outros momentos, assuntos voltados para a preparação física, para a gestão, também para a saúde vão ser abordados dentro do nosso canal e dentro dessa nossa proposta do FGF Conecta. Espero que vocês gostem e todas as opiniões, sugestões serão sempre bem-vindas para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso projeto. Quando da nossa posse eu comentei e disse que o futebol é um jogo coletivo e que coletivamente nós conseguiríamos fazer com que a federação se tornasse cada vez mais forte, por isso a participação e a opinião de vocês é muito importante para a gente. Um bom evento e fiquem com Deus. Bem, então, uma boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesse momento. Como o nosso presidente acaba de mencionar, em meio a uma pandemia de proporções inimagináveis, a Federação Gaúcha de Futebol adotou algumas medidas. Foi criada uma comissão de medicina e saúde e, a partir dela, esta ideia de lançamento do FGF Conecta, que tem por objetivo compartilhar conhecimentos com os clubes afiliados da Federação e com todos os interessados na área do esporte. Gostaria de agradecer, então, ao nosso presidente, Luciano Oxman, por essa iniciativa, ao seu secretário-geral, o Mauro Rocha, que tem feito de tudo para que se viabilize esses eventos, e esperamos que vocês possam compartilhar conosco essa série de iniciativas que estão só começando no dia de hoje. Nós, como dissemos, criamos, então, o FGF Conecta, que será coordenado pelo Ademir Costa e vai trazer uma programação bastante intensa a todos os clubes e aos interessados no esporte de uma forma geral e, em particular, no futebol. Poderia deixar de agradecer a equipe de apoio, na pessoa dos jornalistas Cris Matos, a Carla Larini, o Lucas Risati, que fizeram de tudo para que esse evento hoje estivesse no ar, o apoio do Edu Bairrista aí na nossa retaguarda e a logística do evento. Mas sem mais delongas, eu já vou, então, passar para o nosso evento de hoje, que trata de morte súbita em atletas e as cardiopatias no esporte. Nós contaremos com os nossos convidados, que já anunciamos, o Dr. Luciano Pires e Ibane. Mas eu gostaria, então, de só dar as coordenadas. Nós vamos passar a palavra primeiramente para o Luciano, depois para o Ibanes, eu vou apresentá-los a seguir, e nós gostaríamos que aqueles que estão conosco enviassem as suas perguntas e os seus questionamentos, que serão repassados aos palestrantes ao final das duas palestras. Então, vamos iniciar apresentando o Luciano Pires, que é médico, cardiologista, especialista em ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e membro da Comissão de Medicina e Saúde da Federação, com quem nós compartilhamos, juntamente também com o Luciano Ramires, que é ortopedista e traumatologista, e eu, que sou epidemiologista
Paulo Petri. Então, muito bem-vindo a todos, e eu de imediato passo a palavra ao Luciano, a quem agradeço a disponibilidade de estar conosco. Luciano, por favor. Boa noite, professor Paulo Petri. Uma honra fazer parte desta comissão da Federação Gaúcha de Futebol. Minha saudação inicial a ti, ao nosso presidente Luciano Oxman e a todos que nos acompanham nesta noite. Vou trazer, então, a abertura desta noite, desse nosso evento, algumas ideias iniciais sobre a cardiopatia em atletas, cardiopatia associada à morte súbita em atletas. Vou passar a compartilhar a minha tela aqui, e só peço que me confirmem se conseguem acompanhar. Perfeito, Luciano. Muito bem. Vamos em frente, então. Sobre potenciais conflitos de interesse da minha parte, não existem para esta apresentação. Esses são dados de base populacional do Centro Americano para Controle e Prevenção de Doenças, nos mostram que a taxa de mortalidade por doenças cardíacas na população em geral, de população jovem, de 15 a 24 anos de idade, é em torno de 2,5 para 100 mil pessoas, ou 1 para 40 mil, né? São dados iguais. Quando a gente fala na cardiopatia em atletas que podem predispor à morte súbita, esses são dados de uma atualização de um Scientific Statement do Conselho de Nutrição, são dados de 2007. Conselho de Nutrição, Atividade Física e Metabolismo da American Heart Association, um statement onde eles fazem recomendações e considerações relacionadas à triagem de pré-participação de atletas, né, com relação a anormalidades cardiovasculares. Então, é uma incidência que eles encontraram nessa oportunidade de 0,3% destas patologias. E se sabe que o exercício físico é um gatilho nesses pacientes predispostos para a morte súbita. E quando se fala que o exercício é um gatilho, a gente pode citar esse estudo, um estudo italiano, que avaliou lá em 2003 a incidência de morte súbita em populações de jovens atletas e não atletas com idades entre 12 e 35 anos, na região do Vêneto, na Itália, e que ficou demonstrado que a atividade esportiva competitiva aumenta em até 2,5 vezes, 2,5 vezes, o risco de morte súbita em adolescentes e jovens adultos. E aí, quando nós passamos a falar sobre morte súbita, a gente fala de uma tragédia que é difícil de ser comparada, em função de serem indivíduos, em geral, bastante jovens, né, que estão engajados no esporte, geralmente com grande exposição midiática, são indivíduos conhecidos e que essa morte súbita acontece em transmissões para milhares ou até mesmo milhões de pessoas, em eventos com grande visibilidade, né, com públicos muito grandes em geral, o que gera importante comoção na comunidade que acompanha e, inclusive, gera considerações legais para aqueles todos envolvidos, né, seja o próprio atleta, familiares, o clube, os profissionais responsáveis por esses atletas no clube. Então, é necessário, e não há dúvida disso, mas se deve enfatizar, um grande esforço para que se identifique atletas que têm um risco de morte súbita e reduzir a exposição dos mesmos a essa possibilidade.
Bom, mas o que é morte súbita? Nós temos pessoas que não são médicos nos acompanhando nesse momento. Então, a gente pode esclarecer dizendo que morte súbita é uma emergência médica séria e que põe em risco a vida. Ocorre uma parada cardíaca súbita, né? O funcionamento do coração é interrompido, sem que ninguém estivesse esperando por esse evento, fazendo com que a pessoa perca a sua consciência rapidamente. É um problema elétrico, né, causado por uma arritmia que impede o coração de funcionar e de agir como bomba. E o paciente, então, perde a consciência e deixa de respirar. E é importante a gente dizer que não é sinônimo de infarto. O infarto é uma das causas de morte súbita, em geral, quando se fala em atletas, nos atletas com mais de 35 anos. Não é um evento que ocorra o infarto agudo do miocárdio, em geral, em pacientes jovens, né? Tem outras patologias que são muito mais frequentes e que são a causa da morte súbita nesse grupo em especial. Quando a gente fala em causas de morte súbita, a maior parte delas, a maior parte das causas de morte súbita não são cardiovasculares, e sim os acidentes, né, automobilísticos, por exemplo. Esse aqui foi um estudo realizado pelo National Collegiate Athletic Association nos Estados Unidos, que avaliou alunos atletas com o objetivo de estimar com uma precisão melhor os dados que haviam anteriormente a eles e avaliar também a precisão dos métodos tradicionais que se usa para coletar dados sobre a incidência de morte súbita. E ele acabou se demonstrou nesse estudo que foi publicado no Circulation em 2011, que havia, na verdade, uma incidência muito maior daquela que havia sido relatada até então. E, além disso, esse estudo demonstrou que as mortes relacionadas com o esforço físico, embora, no geral, 16% apenas eram de origem cardíaca, aquelas relacionadas com o esforço físico, 75% foram de causas cardíacas. E nesse mesmo estudo, a incidência de morte súbita nesses alunos atletas foi de aproximadamente 1 para 43 mil alunos atletas por ano, sendo que as estatísticas anteriores falavam até em 1 para 300 mil. E o que o estudo demonstrou é que a maior incidência foi no basquetebol, né, foi de 1 para 12 mil atletas por ano, sendo que em jogadores de basquete masculinos negros foi 3 vezes maior do que em masculinos brancos, e em homens foi 5,5 vezes maior do que em mulheres. Aqui só a comparação, né, em homens 1 para 33 mil, em mulheres 1 para 76 mil, e quando se vê a etnia nos atletas negros, ela foi muito mais incidente do que nos atletas brancos. Bom, como é que se define um atleta competitivo? São aqueles que praticam essas atividades esportivas com o objetivo de melhorar resultado e desempenho, participam ativamente de competições esportivas importantes, colocam o treinamento e a competição como a sua maior atividade, né, como foco de interesse pessoal, dedicam muitas horas da maioria dos seus dias para essas atividades, excedendo o tempo para outro tipo de atividade profissional ou de lazer. E ainda pode se classificar conforme a idade em jovens de 12 a 17 anos, adultos 18 a 35 anos e atletas master, aqueles com 35 anos ou mais. Bom, existem muitas dificuldades na avaliação destes atletas em função de que existem muitos contrastes nas recomendações das instituições de cada país. Não há um consenso sobre os protocolos. A American Heart Association, por exemplo, não recomenda o eletrocardiograma de rotina. E a Alemanha, por exemplo, na sua avaliação pré-participação,
ela recomenda o uso de eletrocardiograma para todos os atletas de fim de semana e atletas competitivos em níveis inferiores. Já os atletas que são os atletas de alto nível, os atletas de elite, são examinados com história, exame físico, eletrocardiograma, teste de esforço e ecocardiografia. E no Japão, por exemplo, se faz eletrocardiograma nas crianças no 1º, 7º e 10º ano de escola, né? Embora se tenha, e além disso, embora se tenha lançado mão dessas avaliações pré-participação, não houve um impacto importante desta avaliação na morbidade e mortalidade de pacientes jovens. Uma outra causa de dificuldade são as alterações eletrocardiográficas que podem surgir no atleta em geral. Pode ser difícil distinguir essas mudanças, né, que são fisiológicas no atleta, daquelas alterações patológicas. Então a gente conhece isso como coração de atleta. Isso dificulta bastante, pode dificultar quem não seja experiente nesse assunto, porque a gente sabe que o exercício em quantidade e intensidade suficientes pode causar mudanças tanto estruturais quanto elétricas no coração. O exercício intenso de resistência pode causar dilatação ventricular, hipertrofia excêntrica, biventricular para aumentar o débito cardíaco, né, que a gente chama de pré-carga, e os treinamentos de força, eles acabam causando hipertrofia ventricular concêntrica em função dos aumentos agudos e repetitivos durante o treinamento de força, em função de um aumento de pré-carga. Aqui é um registro da Minneapolis Heart Institute Foundation de 1980 a 2005, demonstrando a distribuição das causas cardiovasculares de morte súbita em 1.435 jovens aí. E a hipertrofia, a cardiomiopatia hipertrófica, agora a gente falando mais das causas cardiológicas, foi a causa principal, seguida pela origem anômala das artérias coronárias, miocardites, e a displasia ritmogênica do ventrículo direito, que foi a causa principal naquele estudo italiano. São dados bastante fidedignos e compatíveis com o que se soube depois, já que essa aqui são dados de 2018, onde houve realmente muito pouca diferença com relação àqueles estudos anteriores, demonstrando ainda a miocardiopatia hipertrófica como a principal causa de morte súbita em atleta, a origem anômala das artérias coronárias em segundo lugar, e a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Aqui são todas causas, né, as canalopatias também, síndrome de Wolff-Parkinson-White, a síndrome de Brugada, Quetelon, todos são doenças que causam anormalidades elétricas, com exceção aqui da síndrome de Marfan, que é uma síndrome de causa não arrítmica de morte súbita, e sim por dissecção e ruptura da aorta. Bom, mas como é que a gente avalia, então, esses pacientes? Aqui são as recomendações de 14 elementos da American Heart Association que eles recomendam usar para avaliar esses atletas. Vamos separar por partes aqui, então, e quando a gente fala na história do atleta, é importante saber que dizer que a anamnese completa, e quando bem feita, ela pode identificar até 75% dos problemas que afetam ou até impedem a participação dos atletas em competições. E ela é a base, assim como em tudo na medicina, né, para avaliação pré-participação. E o que se recomenda, então, procurar na história desses indivíduos, né, a presença de dor no peito, desconforto em aperto, opressão, né, relacionada ao esforço, uma história prévia de síncope ou de lipotímia, falta de ar, fadiga ou palpitações excessivas e inexplicáveis associadas ao exercício físico. Se esse atleta tem conhecimento prévio de um sopro cardíaco, se ele sabe ter pressão arterial elevada, se houve alguma restrição prévia
de participação em esportes e testes prévios solicitados por um médico para o coração, se isso aconteceu alguma vez na sua vida. E é importante também lembrar se há o que as pessoas chamam de chiado no peito, né, durante o esforço, se tem história de trauma, presença de órgão bilateral único, e se esse atleta usou substâncias para melhora da sua performance. Na história familiar é importante perguntar sobre morte prematura, né, súbita ou inesperada ou não, em pessoas com menos de 50 anos, incapacidade por doença cardíaca em parente próximo, também com menos de 50 anos, conhecimento sobre doenças genéticas, né, como cardiomiopatia hipertrófica dilatada, ou outras doenças cardíacas quaisquer. E quando se encontra uma resposta positiva a qualquer uma dessas perguntas, é necessário confirmação e uma avaliação mais adequada secundária. Bom, quando a gente fala de exame físico, como as principais causas de morte nos jovens são patologias cardíacas, o exame cardiovascular ele requer uma atenção maior, não é, do médico que está fazendo essa avaliação. Então, se deve auscultar esse paciente em pé, em decúbito, dorsal, com alguma manobra, tipo valsalva, ou com a inspiração profunda de valsalva, né, ou agachamento. E se procurar por sopro sistólico, né, ou sopro diastólico, que gera um alerta um pouquinho mais importante, né? Ou um sopro que se intensifique com essas manobras citadas aí. Né? Então, ao escutar sopro cardíaco, pulsos femorais, né, para excluir a possibilidade de coarctação de aorta, sinais físicos, né, da síndrome de Marfan, que tem um fenótipo bastante único e conhecido, e a pressão arterial deve ser avaliada também. Aqui são as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia na avaliação dos atletas e da história familiar dos mesmos, sendo que não há muita diferença, aqui só cita, além da parte cardiovascular, os outros sistemas que devem ser avaliados pelo médico. Bom, e sobre exames complementares, o eletrocardiograma, como já foi falado, é uma das questões controversas. A American Heart Association, como já disse, não recomenda como rotina, por acreditar que os dados que são disponíveis hoje em dia não justifiquem, né, ou não evidenciem benefício significativo em termos de saúde pública, né, do uso do eletrocardiograma. Já a Sociedade Europeia de Cardiologia recomenda, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda, e nos indivíduos classificados como master, aqueles acima de 35 anos, considera mandatória em função de a principal causa de morte súbita nesse grupo ser, como já foi dito, a doença arterial coronariana. Eu acho que eu vou me alongar um pouquinho, mas eu preciso falar um pouquinho assim sobre as evidências que a gente tem pró e contra o eletrocardiograma. Esse aqui é um estudo italiano que demonstrou que, após a implementação de uma avaliação pré-participação com história familiar e pessoal, exame físico, eletrocardiograma, de 12 derivações como basais e testes adicionais, se resultados positivos nesses primeiros, eles demonstraram uma redução de incidência de 3,6 por 100 mil pessoas ano para 0,4 casos por 100 mil pessoas ano. Então, eles concluíram que a incidência de morte súbita cardiovascular pode ser reduzida, sim, usando o eletrocardiograma como ferramenta nessa avaliação pré-participação. Acontece que um tempo depois, um estudo israelense, que é esse estudo aqui, avaliou esse estudo italiano e comparou com dados seus. E o que eles encontraram foi o seguinte, que, na verdade, se o estudo italiano tivesse feito como eles fizeram, o estudo israelense, esse da curva em verde, ele usou dados 12 anos anteriores e 12 anos posteriores ao início do uso do eletrocardiograma. E houve um pico aqui de incidência de morte justamente quando eles incluíram o eletrocardiograma nesse estudo. E eles demonstraram que antes disso e depois disso, a curva não teve grande diferença. E concluíram que se os italianos tivessem avaliado anos anteriores, não apenas 2 anos antes do início aqui, que foi em 82, da inclusão do eletrocardiograma, provavelmente o resultado do estudo italiano teria sido diferente,
Então eles passaram a também não recomendar o uso sistemático do eletrocardiograma nesses atletas. Bom, quais são as alterações eletrocardiográficas, então, que são aceitáveis? E quais aquelas relacionadas com o coração de atleta? Isso é uma coisa que a gente pode ver de maneira individual depois, com mais calma, mas não cabe citar todas as alterações aqui, mas a gente vê com muita frequência essas alterações aqui de um QRS de voltagem de amplitude grande, né, sugerindo hipertrofia ventricular ou até hipertrofia do ventrículo esquerdo ou direito, um transtorno de condução pelo ramo direito, repolarização precoce, elevação do segmento ST, e várias outras alterações que são compatíveis com o coração de atleta. A bradicardia sinusal, né, que está relacionada com aumento do tônus parasimpático, extracistolia atrial ou juncional também é considerado normal, e até mesmo o bloqueio atrioventricular de primeiro grau e o MOBITS 1 de segundo grau, né, bloqueio de segundo grau tipo MOBITS 1. Aqui são alterações consideradas borderline, né, para a avaliação de atletas no eletrocardiograma, e aquelas que não são consideradas aceitáveis são essas aí, que é a inversão da onda T, né, de maneira mais diluída em todo o eletrocardiograma, depressão do segmento ST, ondas Q patológicas, um bloqueio completo do ramo esquerdo, e por aí vai, né? Claro, o padrão de Brugada, tipo 1, um intervalo QT prolongado, a onda epsilon, que está relacionada com a displasia arritmogênica do ventrículo direito, entre outras. E aqui também são as orientações da Sociedade Brasileira, que cita mais ou menos a mesma coisa que já foi visto no slide anterior, mas que estão ali com fácil acesso para todos que quiserem procurar. Bom, e quando a gente fala, então, em coração de atleta e alterações patológicas, a gente pode fazer a comparação aqui, demonstrando à direita um padrão de coração do atleta, com um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, provavelmente, está pelo menos no limite da normalidade aqui, uma grande amplitude, né, das ondas R nas derivações pré-cordiais, uma bradicardia sinusal importante, mas sem aquela inversão de onda T que a gente vê difusa no eletrocardiograma com miocardiopatia hipertrófica, que é esse que fica à esquerda, apenas para exemplificar. Aqui, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, então, justifica e orienta que se use eletrocardiograma em todos os atletas, né, tanto os de final de semana, amadores e profissionais, e a partir dos 35 anos se vai adicionando exames funcionais ou de imagem, conforme a história desses pacientes aí, desses atletas que nesta avaliação pré-participação. Bom, e aqui a Sociedade Europeia de Cardiologia também vê fundamento e recomenda o uso do eletrocardiograma de repouso em todos os pacientes pré-participação, e naqueles que demonstrarem achados positivos, então fariam testes mais elucidativos, né? Tanto testes funcionais como testes de imagem. O American Heart Association diz que as evidências indicam que a morte súbita em atletas é um evento de baixa frequência, não é? E que é difícil estabelecer com maior precisão pela dificuldade de implantação de um estudo que pudesse pesquisar de maneira adequada todo esse rol de atletas que os americanos, por exemplo, têm, não é? Não há uma possibilidade de um desenho de estudo adequado para se avaliar todos eles. E que, comparando a mortalidade em screenings com e sem ECG,
comparar um estudo que compare isso é impraticável. E eles entendem que não há informações suficientes para apoiar a visão de que o eletrocardiograma usado de maneira universal em jovens assintomáticos seja apropriado ou provenha benefício na prevenção de morte súbita. Só para terminar, eu acho que a maneira mais assim adequada de avaliar isso foi da Associação Americana para a Medicina do Esporte, que eles deixam essa decisão a cargo do médico que avalia o paciente e que ele deve colocar nesse momento em jogo essa balança, né, colocando a validade ou não de usar o eletrocardiograma. Então, ele recomenda considerar o risco individual dos atletas, né, baseado na idade, no sexo, na raça, no esporte em que irão praticar, a experiência médica e os recursos que esse médico tem disponível, né, a possibilidade de cardiologistas estarem avaliando juntamente, a avaliação de que a utilização do eletrocardiograma para o atleta individualmente oferece mais benefícios do que risco, né, isso é uma avaliação do médico, e uma equipe de padrão, ou qual a equipe que é utilizada e qual o padrão dessa instituição e qual a política dessa liga para avaliação desses atletas. Como conclusões, então, eu diria que os estudos de avaliação de desfechos de triagem cardiovascular em atletas são limitados e apresentam evidências conflitantes sobre o potencial benefício para prevenir morte súbita. A história natural e o risco absoluto associado à morte súbita em atletas com distúrbios cardíacos identificados é desconhecido e com evidências limitadas. A avaliação pré-participação é suportada com base na premissa de que a detecção precoce de patologias cardíacas é importante e pode trazer impacto positivo. Os dados de doenças específicas sugerem que a estratificação de risco individual e seu manejo diminui mortalidade em algumas condições, como as que nós citamos durante a apresentação, e que o importante é praticar a autonomia individual do médico para acessar a evidência atual, avaliar a situação clínica em particular e decidir o que ele entende ser a melhor decisão para o seu paciente ou a população em questão. E como mensagem final, eu deixaria que o que a gente deve levar sempre na nossa mente é a medicina baseada em evidência, que é o uso consciente, explícito e judicioso das melhores evidências atuais na tomada de decisões sobre o cuidado de cada paciente. E isso significa integrar o indivíduo e a experiência com as melhores evidências clínicas externas disponíveis através de pesquisa sistemática. Muito obrigado. Bem, obrigado, Luciano. E eu gostaria também de agradecer a todos que já estão nos acompanhando e solicitar que enviem suas perguntas. Nós estamos aqui já compilando algumas delas para depois repassarmos aos nossos palestrantes. Então, de imediato, após agradecer mais uma vez a participação do Luciano Pires, que prontamente se colocou à disposição de colaborar na live, eu vou passar a palavra, então, para o Ibanes dos Santos Rodrigues, que é médico cardiologista, atua no ambulatório de dispositivos cardíacos implantáveis no Hospital São Francisco, do Complexo da Santa Casa, em Porto Alegre, e é membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Então, Ibanes, a você também o nosso agradecimento pelo pronto aceite da participação e a palavra está contigo. Muito obrigado. Boa noite. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer à Federação Gaúcha de Futebol, especialmente a sua diretoria, ao Dr. Paulo Petri, que eu vim conhecer justamente agora, eu não conhecia, e ao meu querido colega e amigo Luciano Pires, que foi quem literalmente me convidou para isso aí, tá? Para essa palestra. Bom, a gente vai falar um pouco mais, eu vou compartilhar agora aqui a apresentação. A minha apresentação vai ser um pouco mais específica
do Luciano, eu vou repetir algumas coisas que ele falou, que aliás, muito bem falado, né? E especificar aspectos específicos de algumas dessas patologias. Um momento. Está aparecendo aí a minha tela agora? Sim. Então, tá. Ok. Vamos adiante, então. Falando em morte súbita de atleta, eu não tenho conflito de interesse para essa palestra, ok? Então, tá, ok. Então, são... a minha tela aqui. Vamos lá. Ok. Então, voltando aqui. Então, sim, a gente... sempre isso aí, como o Luciano falou, dá muita repercussão, tá? Uma coisa tremendamente... como tem uma exposição muito grande, né? Aqui a gente tem 2 casos que foram emblemáticos, né? E esse caso da esquerda aqui foi do jogador Serginho, do São Caetano, em 2004. Isso aqui gerou grande comoção e mudou também, fez com que se mudasse muito como se a abordagem, principalmente no atendimento das paradas cardíacas. A partir daí se começou a ter questão de ter desfibriladores nos estados, equipe para atendimento, que isso eu vou comentar depois, é tremendamente importante. E do lado direito aqui do Christian Eriksen, né, o jogador dinamarquês, que também teve uma parada cardíaca dentro de campo, embora aparentemente possa ter ocorrido um certo retardo no atendimento dele, como havia um desfibrilador externo automático dentro do estádio, ele foi prontamente atendido e o desfecho foi o melhor possível. Isso aqui é um slide que eu peguei emprestado, roubado do Luciano, mas para mostrar que as proporções variam de amostra para cada uma das amostras, né? Mas a gente vê que, assim, que a maior causa de morte súbita, a gente vê que realmente a grande maioria é miocardiopatia hipertrófica, tá? Que é o que a gente inclusive vai fixar muito mais nela. Bom, aqui outros registro americano, registro do Reino Unido, também aparece miocardiopatia hipertrófica ou os casos suspeitos, né? Tem também, a gente tem que levar em conta, aqui não aparece, mas tem a corte italiana, os estudos italianos que mostram que a displasia ritmogênica também no ventrículo direito, que é muito mais comum lá do que nos outros lugares, né? Hoje chamada de cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Aqui, vamos adiante. Então, quais são os mecanismos para que ocorram as mortes súbitas, as paradas cardíacas, né? Então, a grande maioria deles são causas arrítmicas, tá? Então, quando a gente tem miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, o paciente tem um desarranjo miofibrilar e tem fibrose, coisas que estão presentes aí também. Também tem isquemia miocárdica presente ali, porque se tem um aumento da massa muscular e um leito vascular, uma quantidade de sangue que chega, que é reduzida em relação relativamente pequena em relação à quantidade de músculo. Isso provoca uma isquemia miocárdica que também predispõe a ocorrer arritmias cardíacas, tá? Alteração das funções dos canais iônicos, que são patologias um pouco mais raras, né? Síndrome de Brugada, síndrome QT longo, QT curto, cardíaca tecolaminérgica, etc., mas são mais raras. E a pré-excitação ventricular, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ser bem enfatizado, que está associada com a síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? Que também é uma causa comum de morte súbita em atletas, mas que é perfeitamente curável. Então, esse paciente é um dos casos que o paciente vai ter um diagnóstico e que ele faz o tratamento específico, que é a ablação, e pode voltar a praticar suas atividades, inclusive profissionais. Síndrome de Marfan, Luciano também já tinha falado, aí não é uma causa arrítmica, né? O Marfan tem um mecanismo diferente, os pacientes têm uma fragilidade do tecido conjuntivo e muitas vezes pelo pico de hipertensão sistólica durante o esforço pode ocorrer uma ruptura ou uma dissecção da aorta, provocando morte súbita também, hemorragia intratorácica aguda e morte súbita direta. Então, assim, aquilo que o Luciano tinha falado, eu vou enfatizar. Existe um consenso quase na população em geral que
de confusão de morte súbita com infarto. Tá? O infarto, principalmente em pessoas de mais idade, é a maior causa de morte súbita. Tá? Por quê? Porque ele ocorre um fechamento de uma artéria coronária, a parte do coração que tem impedida daquela artéria coronária morre, digamos assim, e esse paciente fica predisposto ou o coração ficar muito fraco para contrair, para fazer a contração, ou simplesmente fazer arritmias malignas e parar mesmo. Tá? Então, deixar bem claro. Então, assim, ó, quando a gente avalia, agora falando mais para os colegas que estão nos acompanhando, anamnese, história pessoal de síncope, né, desmaio, palpitações, dor torácica e falta de ar, dispneia, falta de ar, síncope e desmaio, ok? História de sopro cardíaco, restrição à prática, isso tudo o Luciano já tinha falado também. Agora, isso aqui é fundamental de novo. Ó. É muito comum a gente perguntar para o paciente se ele tem histórica de algum problema de coração. Eles vão dizer infarto. Eles disseram, o meu tio teve infarto. Tá, e como é que foi o infarto dele? Ele estava dormindo e infartou. Não deve ser infarto, deve ser síndrome de Brugada, deve ser outra coisa. Ou então o paciente estava jogando bola, tinha 25 anos, caiu duro, morreu. Não é infarto. Nessa idade não deve ser infarto, deve ser uma das patologias que a gente vai falar agora. Então, isso é importante quando for fazer a anamnese com o paciente, tentar perguntar para ele, olha, tem alguém que morreu subitamente, principalmente fazendo atividade física? Não fala infarto, explica para ele o que é infarto e o que é morte súbita. Isso aí vai ajudar muito paciente que teve morte súbita, a gente achar que não é, pensa que é doença coronariana e não é. História de doenças genéticas conhecidas nele ou na família, e uso prévio de medicações, aqui que o Luciano já tinha falado, principalmente medicações para melhorar a performance, algumas têm potencial ritmogênico e outras pode ser, inclusive, aumentar a hipertrofia miocárdica, como o caso dos anabolizantes derivados da testosterona. Exame físico, tá? Pressão arterial, pulsos, avaliar, a gente está acostumado, a gente consegue reconhecer o paciente com síndrome de Marfan muitas vezes, às vezes não, às vezes é muito mais, não está tão evidente, e a ausculta cardíaca, tá? Então, um detalhe importante, os pacientes que têm miocardiopatia hipertrófica, que em sua grande maioria é aquela septal assimétrica, isso aí gera um sopro, porque o coração, quando contrai, o sangue passa espremido na via de saída do ventrículo esquerdo, associado a isso um movimento de um dos folhetos da válvula mitral, fazendo o que a gente chama, o que faz a gente ouvir um sopro. Esse fluxo turbulento gera um sopro na ausculta. Quando esse sopro às vezes não está presente quando a gente simplesmente ausculta ele, mas quando ele faz uma manobra de valsalva, aquela inspiração forçada, em que a gente comprime o tórax e o volume do coração fica mais reduzido, o que ocorre? Esse sopro aumenta ou surge quando a gente faz essa manobra de valsalva. O que isso nos diz? Isso tem uma especificidade muito grande para a miocardiopatia hipertrófica, essa chamada septal obstrutiva. Não tem para aqueles, por exemplo, a apical, como aquele slide que o Luciano mostrou do eletrocardiograma, para isso não tem porque a hipertrofia está na ponta do coração e muitas vezes não gera sopro, mas tem um potencial ritmogênico tão grande quanto a septal assimétrica. Exames complementares, nós vamos fixar aqui muito basicamente no eletrocardiograma, né, como o Luciano já tinha visto. Para os americanos, esse contexto dos americanos, vale lembrar, eletrocardiograma nos Estados Unidos, como todo trabalho médico nos Estados Unidos, é muito caro. Então, para eles, o eletrocardiograma acaba não sendo custo efetivo, o que para nós é. O eletrocardiograma no Brasil é muito barato e de fácil disponibilidade. Então, nós vamos nos fixar principalmente no eletrocardiograma. Então, em casos específicos, vai fazer o ecocardiograma, ressonância magnética do coração, teste ergométrico, angiotomografia de coronários, para quando se suspeita que tem coronários anômalos, e estudo genético, mas nada disso aí vai fazer parte dessa avaliação inicial. O Luciano já tinha mostrado esse slide aqui, eu roubei dele também, pedi emprestado, na verdade. Então, assim, todas aquelas alterações que estão associadas a aumento do tônus parasimpático, a chamada vagotonia, são fisiológicas. Tá? Os achados que estão presentes na direita geralmente não são associados a isso. Tá? A gente vai ver, antigamente se achava que a inversão de onda T no coração do atleta era uma coisa normal, hoje já não se pensa muito assim. A grande maioria das vezes a gente tem que estar atento que a inversão de onda T deve estar associada a alguma cardiopatia. Então, doenças da arritmia associadas à morte súbita. Síndrome de Brugada, que é uma doença que não está associada ao esforço, mas ela é uma patologia que como acomete preferencialmente homens jovens, muitos deles podem ter, e ela pode ocorrer no pós-esforço.
O paciente ele está correndo, está fazendo, ele dá um pique, para um pouquinho, ou saiu foi substituído no jogo de futebol, e no que ele fica parado, vem um tônus vagal e ele pode apresentar uma fibrilação ventricular por causa da síndrome de Brugada. QT longo, que no nosso caso aqui vai ser bem menos provável, porque no jovem vai ser o QT longo congênito, que é uma doença rara, ao contrário daquele QT longo que antigamente chamava adquirido, mas hoje se considera induzido principalmente por medicações e por distúrbio eletrolítico, eventualmente isquemia miocárdica também, tá? Taquicardia ventricular catecolamínérgica polimórfica é uma doença felizmente rara, comete principalmente crianças, e a repolarização precoce associada à fibrilação ventricular idiopática. Até cerca de 14, 15 anos atrás, se considerava a repolarização precoce, aquele padrão eletrocardiográfico tipo, uma coisa absolutamente benigna. Hoje se sabe que não, hoje se sabe que alguns casos, felizmente a minoria, pode estar associados a um risco de morte súbita por fibrilação ventricular, chamada fibrilação ventricular idiopática. Na cardiopatia estrutural, a principal delas é a miocardiopatia hipertrófica, a cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, ou displasia ritmogênica do ventrículo direito. Miocardite é uma coisa que eu vou falar em seguida, principalmente por causa da Covid-19. A pré-excitação ventricular, que é uma coisa bem prevalente, não é tão comum assim de provocar morte súbita, mas está associado ao risco e que é curável. Coronárias anômalas, que é uma coisa difícil da gente detectar pelos métodos mais simples, né? Doenças infiltrativas, amiloidose, sarcoidose, são doença de Fabry, são doenças em jovens muito, muito raras. Miocardiopatia dilatada também é menos comum, miocardiopatia não compactada, mais rara ainda. Síndrome de Brugada, tá? Não vou entrar em detalhes, uma doença que afeta 1 a 5 pessoas a cada 10 mil, e é a maior causa de morte súbita durante o sono. Então, todo mundo já ouviu falar de alguém que morreu dormindo, principalmente homens. E a maior causa disso é a síndrome de Brugada, tá? Geralmente acaba com implante de CDI. É muito mais comum em homens que em mulheres. Esse aqui é o padrão eletrocardiográfico, que já muitas vezes é confundido. Tem paciente que chega com dor atípica, já ganhou trombolítico, foi tratado como se fosse infarto, porque ele faz aquele supra-desnível do segmento ST na parede interior. Isso aqui é um caso real de um paciente que a gente atendeu, que acabou implantando CDI depois, e teve síncope. Síndrome QT longo, no nosso caso, que eu não vou entrar em detalhes, porque no jovem que vai participar é muito pouco prevalente. Aqui um eletro com QT longo. QT longo é fácil de passar batido, a gente olhando direto, assim, muitas vezes, olhando o que parece um eletro normal, né? Mas se a gente for medir o intervalo QT e corrigir para a frequência cardíaca, o QT corrigido, ele vai dar alterado, ele vai passar dos 500 milissegundos certamente. Repolarização precoce, falando especificamente desse tema, que é uma coisa que é controversa, tá? A grande maioria dos pacientes vai ser benigno, mas tem algumas situações em que a gente tem que ficar de olho. Se o paciente tem histórico de familiar, de alguém que morreu subitamente, se esse paciente teve síncope, um desmaio, principalmente no esforço, ou mesmo em repouso, mas que não tem explicação, que não parece ser tipicamente vasovagal, não é precedido daqueles sintomas de náusea, sudorese, ou que já teve uma parada cardíaca, e os padrões eletrocardiográficos. Esse aqui é o padrão que a gente considera basicamente benigno. Ele tem aquele entalhezinho, né? Ele é um padrão que acomete, principalmente aqui nesse caso, a parede lateral apenas, né? Que é um sinal de benignidade, embora ele tenha um entalhezinho, a chamada onda J aqui na parede lateral, mas é muito discreta. Esse é um padrão considerado benigno. Se o paciente for assintomático, a gente vai considerar ele como benigno. E aqui está descrito a presença, os que fazem a gente pensar em doença mais grave. À esquerda ali tem só um borramento do ponto J, uma indefinição de onde termina o complexo QRS, e à direita, aqui, a presença da onda J. Tá? A onda J por si só, se for numa derivação lateral, principalmente, e se tiver esta característica, ou seja, o segmento tem o supradesnível, a onda J está aumentada, mas o segmento ST acende rápido. Os primeiros 100 milissegundos ele já está positivo o ST. E os malignos, esse aqui principalmente da direita, o segmento ST descendente, esse aí está associado, a gente vê isso aí às vezes em atleta, mas esse aí está muito associado ao risco de morte súbita por fibrilação ventricular. Cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito ou displasia ritmogênica do ventrículo direito, tá?
é uma doença, no nosso meio aqui, talvez seja a segunda, a gente não tem estatística no Brasil, mas principalmente se a gente pegar pacientes descendentes de europeus, ela é muito comum, tá? Pacientes descendentes de italianos, principalmente, são muito comuns, tá? E ela tipicamente provoca palpitações, desmaio, morte súbita relacionada ao esforço físico. É uma doença que, assim como a miocardiopatia hipertrófica, juntando as duas, tanto que a maioria delas, assim, a grande maioria das vezes vai precisar de implante de cardiodesfibrilador, mas o tratamento com beta-bloqueador muitas vezes resolve. Por quê? Porque é uma doença que depende da estimulação beta-adrenérgica, a arritmia dependente delas. E o achado, felizmente, assim, ó, em uma boa parte dos casos, a gente consegue identificar os padrões. Esse eletro aqui está bem didático, ele tem uma extrasístole ventricular com morfologia padrão de bloqueio de ramo esquerdo, ou seja, é originada do lado direito. E a gente tem um achado que este aqui é o achado mais comum da displasia ritmogênica, a presença dessa onda T invertida, não tão profunda, não é aquele padrão isquêmico que a gente vê da isquemia aguda, né, da isquemia subepicárdica, mas é uma onda T invertida e com tendência a ser simétrica. Esse aqui é o achado mais comum. Neste caso aqui, o paciente também a gente tem a chamada onda epsilon, né, que é esse entalhe final no complexo QRS, principalmente das derivações precordiais direita, que representam o ventrículo direito, né? Isso aqui estaria relacionado à demora que o estímulo faz e os desvios que ele faz para percorrer o ventrículo direito, desviando pelo meio das ilhas de degeneração fibrogordurosa, que é a base dessa doença. Pré-excitação ventricular é uma coisa tremendamente comum. Felizmente, a morte súbita ocorre em um percentual pequeno dessas pessoas. Precisa que o período refratário do feixe seja um período curto, né? O nó atrioventricular não deixa passar. Em condições normais, o coração, os átrios ventrículos são isolados. Eles só se comunicam através do nó atrioventricular, que é uma estrutura que é feita para isso, um sistema de condução, que provoca a lentificação do estímulo e ele funciona como um filtro, não deixa passar o ventrículo frequências muito elevadas. Quando existe um outro ponto de contato entre o átrio e o ventrículo, um feixe acessório, e ele deixar passar frequências muito elevadas, pode ocorrer o que a gente vai ver no próximo slide. E ela através da ablação por radiofrequência, ou por outros métodos, uma patologia que quase mais de 90% dos casos a gente pode curar. Isso aqui foi um caso real também de um rapaz de 18 anos que estava jogando futebol com os amigos e teve um desmaio. E chegou na emergência, isso aí já faz vários anos, uns 15 anos atrás, chegou na emergência queixando palpitação, mal-estar, tontura e esse eletrocardiograma. Isso aqui é uma fibrilação atrial pré-excitada, ou seja, o átrio está fibrilado e o estímulo passa para os ventrículos através do feixe acessório e não pelo nó atrioventricular. Reparem que aqui a gente não vai ter o PR curto porque não tem P, né? A fibrilação atrial não tem onda P, mas tem todos os batimentos, basicamente é uma delta pura, né? Após a cardioversão, esse paciente foi cardiovertido e aqui o eletro basal dele. Um feixe acessório, provavelmente do lado esquerdo, discreto, a gente consegue ver as ondinhas delta discretas aqui, e esse paciente foi feita a ablação dele, ele foi curado. O nosso xodó aqui, a miocardiopatia hipertrófica, é o principal assunto aqui, a coisa mais prevalente, que a gente tem grande chance de pegar, de detectar através de uma anamnese bem feita, de um exame físico bem feito e um eletrocardiograma. Tá? Tem casos, principalmente casos muito iniciais, que nem ecocardiograma vai pegar, muitas vezes só ressonância magnética vai pegar. Felizmente, nesses casos iniciais, o paciente ainda não tem um potencial ritmogênico muito grande e acaba não tendo manifestação. Por isso, às vezes, a importância de fazer exames seriados, inclusive a avaliação genética, né, das pacientes que têm histórico na família. Tá? Outra doença que é tipicamente associada à morte súbita no esforço, tá? E a cardiopatia, todas geneticamente herdadas, a mais comum. Tá? Esse aqui é um padrão, o Luciano tinha mostrado antes um eletro com padrão da miocardiopatia hipertrófica apical, síndrome de Yamaguchi. Essa aqui é a miocardiopatia hipertrófica septal, que é a mais comum que a gente tem. Ou seja, muitos pacientes são encaminhados para a gente por ter suspeita de terem apresentado um infarto inferolateral no passado. Por quê? Porque eles têm marcadas ondas P
nas derivações inferiores e laterais. O que é essa onda Q? Se a gente for olhar os princípios do eletrocardiograma, o primeiro vetor, a onda Q nas derivações inferiores e laterais, é a despolarização do septo. E a R nas derivações precordiais é o septo também. Então, a gente vê que a onda R está aumentada nas derivações septais, a onda Q está aumentada em amplitude, não em largura, né? Porque no infarto ela é mais larga do que profunda, e aqui ela é mais profunda do que larga, ou seja, a ativação é rápida, porque tem o septo ativado rapidamente, mas tem uma amplitude grande essa onda Q, ou essa onda R, por causa da grande quantidade de músculo que tem. Mais músculos, mais cargas elétricas sendo movimentadas e maior representatividade eletrocardiográfica. Tá? Então, isso aqui, muitas vezes, esse padrão eletrocardiográfico, eventualmente pode passar batido, mas pode ser do atleta, mas que profunda não é da gente esperar. Então, os pacientes que têm esse eletro aí, acontece, a gente convém fazer investigação adicional. Miocardite, tá? É uma causa comum, tem-se o caso do Christian Eriksen, jogador dinamarquês, foi a causa, eu não cheguei a ver nenhuma notícia oficial, mas o que foi noticiado na imprensa é que seria uma miocardite, muito provavelmente uma sequela de miocardite, né? Ele, inclusive, ele implantou um desfibrilador implantável. E as causas geralmente são virais e tem uma situação especial que é a doença de Chagas, né, que também provoca uma miocardite, e a cicatriz dessa miocardite é altamente arritmogênica, provoca transtorno de condução e etc. Aqui um eletro de miocardite, o eletro pode ser altamente inespecífico, então ele não nos ajuda muito, o eletrocardiograma, aqui uma imagem de ressonância, e a gente vai falar especificamente uma coisa que agora não tem como a gente fugir, que é a miocardite relacionada à Covid. Então, o acometimento miocárdico na Covid-19 é muito grande por vários mecanismos, seja porque o receptor da angina conversora da angiotensina 2 o vírus tem afinidade por ele, né? Ocorre uma remodulação dos receptores desses receptores durante a Covid também, que aumenta o risco. Além do que a gente vai ter muitas vezes isquemia por microtrombose coronariana, vai ter acidose, lesão de mitocôndrias, uma série mais os mediadores inflamatórios, uma série de fatores que vão aumentar o risco de fazer lesão miocárdica. Aqui um algoritmo mostrando mais ou menos o que teria que se fazer quando o paciente teve Covid, o atleta profissional que teve Covid, se foi em quadro leve, ele teve só aquele quadro de tosse, febre baixa, não precisou internar, não precisou de oxigênio. Se ele fizer um eletrocardiograma e uma troponina ultrassensível for normais, ele está liberado. Se for anormal, há de se pensar que ele possa ter feito alguma coisa relacionada à miocardite. Não vamos entrar em detalhes, tá? Mas o fato é que, na dúvida, vai se fazer ecocardiograma, troponina de novo, para ver se tem lesão miocárdica, né? E, na dúvida, ressonância magnética cardíaca. Tá? Nos casos graves, obviamente que o paciente vai precisar de uma reabilitação depois, antes de voltar às suas atividades. Voltando ao eletrocardiograma, então, assim, ele consegue detectar uma grande parte dessas patologias, tá, que provocam morte súbita. O custo no nosso meio é baixo e ele é muito fácil de executar. Tá? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, aqui, a possibilidade dele detectar as doenças, displasia ritmogênica do ventrículo direito, tá? Miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia dilatada, várias outras causas, síndrome de Brugada, a grande maioria delas a gente consegue detectar no eletrocardiograma, algumas delas principalmente a miocardiopatia hipertrófica, com 90% de sensibilidade, tá? E com uma especificidade alta também, tá? Infelizmente, uma coisa que escapa e que pode acontecer em atletas é aquela coronárias com origem anômala, que muitas vezes no eletrocardiograma a gente não vai ver que pode potencialmente ser uma causa de morte súbita, embora a maioria desses pacientes vão ter sintomas relacionados ao exercício. Então, assim, a gente não consegue detectar todos os pacientes de risco para terem uma parada cardíaca, mas a gente, fazendo anamnese, exame físico e o eletrocardiograma, a gente consegue pegar detectar a maioria dos pacientes que estão a risco, né? A inclusão de um ecocardiograma, de um teste de esforço, de uma ressonância,
nos aumentaria muito custo e agregaria muito pouca vantagem, muito pouca facilidade para detectar isso aí, para detectar essas patologias, né? Então, resumindo, né, a morte súbita é um evento raro, mas dramático, com grande repercussão. Já falamos do eletrocardiograma, né? Então, os pacientes que são assintomáticos, que não têm um histórico na história dele que aumente risco, que eles não têm desmaio prévio, não têm dor no peito, não têm dispneia, nunca foram detectados com sopro, nunca foram barrados para a realização de alguma atividade, e que tenham exame físico normal e eletrocardiograma normal, esses pacientes, eles tranquilamente a gente pode liberar eles para fazer atividade. Se tiver alguma coisa desses alterados, se encaminha para avaliação especializada, que não quer dizer também que eles não vão ser liberados depois, pode ser melhores avaliados, tá? Pós-Covid, todo paciente pós-Covid deve ter uma avaliação mais aprofundada, porque pode ter ocorrido miocardite ou algum outro grau de lesão miocárdica. A maioria das situações de exceção da pré-excitação ventricular que é curável, muitos pacientes não vão poder mais fazer atividade física a nível de competição, né? Muitos deles vão precisar usar cardiodesfibrilador, que é controverso, mas via de regra contraindica atividade profissional, e muitos porque quase todos eles vão ter que usar beta-bloqueadores, que são medicações que também diminuem a performance da pessoa que vai fazer uma atividade de ponta, né? de alta performance. Aqui um detalhe importante, que a gente não era o foco dessa nossa live hoje, mas eu acho que é importante frisar, tá? A presença de desfibriladores no local onde está tendo a competição e equipe treinada para fazer isso aí. Como a gente tinha mostrado lá no começo, aqueles slides, o caso do Serginho, do São Caetano, que morreu porque, assim, ó, eu me lembro do vídeo, na ocasião, eu estava de plantão, eu era residente da cardiologia e olhando aquilo, eu estava atendendo o paciente no quarto e eu vi aquela cena. E me deu uma coisa tão ruim que se via que o sujeito estava parado e que as pessoas vinham e a equipe médica vinha e só esfregava o peito do cara, sacudiam ele, mas ninguém fez compressões torácicas e não havia desfibrilador no estádio. O desfecho a gente soube qual foi. No caso do Eriksen, né, foi uma situação bem melhor, embora ele também tenha havido uma demora, acho que se demorou, as pessoas que estavam ali se deram conta, demoraram a se dar por conta que ele estava em parada cardíaca, mas ele, como tinha um desfibrilador, ele foi prontamente desfibrilado. A desfibrilação que ocorre menos de 5 minutos, no primeiro minuto o prognóstico é excelente, e até 5 minutos costuma não deixar pessoas com sequelas neurológicas, nem outro tipo de sequela. Então, é fundamental que se tenha desfibrilador externo automático e equipe treinada para fazer as compressões torácicas. E não precisa ser cardiologista, não precisa ser médico. Isso aí, assim, existem iniciativas por parte das entidades de cardiologia para fazer isso, mas acho que ainda é pouco. É preciso que o público leigo esteja treinado para que fazer isso aí, caso todas as outras coisas falhem. E não é só a questão de esportistas, pessoas que estão assistindo o espetáculo, assistindo os jogos, podem ter parada cardíaca. Isso não é incomum de se ver noticiado também, né? Basicamente era isso aí. Mais uma vez, queria agradecer aos amigos, à Federação Gaúcha, ao Dr. Petri e aos nossos espectadores. Muito bem. Muito obrigado pela palestra. E, de imediato, eu vou repassar aqui algumas perguntas, já agradecendo novamente a todos os que estão conosco. Vocês estão recebendo aí vários elogios e agradecimentos pela palestra, o que nos deixa bastante satisfeitos. Eu vou começar repassando ao Luciano Pires a questão que nos encaminhou aqui o Marcos Messias. Ele fala novamente sobre a questão do Eriksen, do jogador dinamarquês. A pergunta é se ele já era cardiopata. E eu já vou aproveitar, emendando uma outra pergunta, é se esse atleta, na opinião de vocês, pode voltar a praticar profissionalmente o futebol ou depois alguma outra atividade física. Então, Luciano, por favor, você começa. Bom,
Eu realmente não tenho informações precisas do caso do Eriksen e, pelo que foi informado, é como o Ibanez já tinha nos falado anteriormente. Ele teve uma miocardite, um processo inflamatório do miocárdio que resultou em alguma fibrose do músculo cardíaco e que predispôs ao surgimento dessa arritmia durante a prática do esporte, que é incompatível com a vida. Tanto que ele, pós-evento, ele recebeu um cardiodesfibrilador implantável e desse modo ele provavelmente não vai poder mais atuar como um atleta competitivo, porque como a gente sabe, como existe evidência, e nós falamos enquanto apresentávamos, o exercício físico é um gatilho, né, por várias questões fisiológicas, é um gatilho para o surgimento dessas arritmias em corações que sejam suscetíveis a ela. Então o Eriksen provavelmente não vai mais atuar no esporte de maneira competitiva. Eu não lembro qual foi a segunda pergunta, professor Petri. Era na sequência, se após o fato estar respondido de que ele não vai mais profissionalmente, ou não deve, mas se depois ele pode praticar esportes como lazer, enfim. Ele vai ter que ter um acompanhamento que se possa ver, alguém que possa ver mais de perto como é que ficou a situação dele, exames que vão ser feitos pós esse implante, mas competitivamente, assim, ele não vai mais ter condição de atuar. Eventualmente, um esporte de fim de semana sem grande esforço não pode não haver alguma contraindicação, mas é preciso avaliar de maneira mais próxima, né, o caso dele, sem a gente fazer muitas suposições, sem o conhecimento adequado do caso dele. Eu só gostaria de fazer um comentário que o Ibanez foi muito feliz, como sempre, quando falou do eletrocardiograma, e que o grande empecilho americano para o eletrocardiograma, além, é claro, de que a evidência científica em atletas é pequena e é difícil estabelecer esta evidência científica, dado o número de atletas norte-americanos que teriam que ser avaliados durante um período importante. Então, os americanos consideram a custo-efetividade inadequada, como bem disse o Ibanez. Entretanto, os europeus, a Sociedade Europeia de Cardiologia, estimou que a avaliação pré-participação de um atleta custa, em média, com história e exame físico, 20 euros para uma entidade. E que, quando se adiciona na Europa um eletrocardiograma, há um custo adicional de apenas 10 euros. E por isso a Sociedade Europeia, em função também daquilo que o Ibanez demonstrou, da capacidade do eletro de diagnosticar várias patologias, é indicado, então, pelos europeus nessas avaliações aí. Um detalhe que quando o Luciano falou do Eriksen, né, que uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que os pacientes que têm dispositivo implantável, principalmente um cardiodesfibrilador, é um dispositivo que está localizado em subcutâneo e que ele está exposto a choques. Então, a gente orienta os pacientes a, por exemplo, atividades como que tenham contato físico, futebol, eventualmente até o voleibol, que pode ter um choque da bola direto ali. A gente não contraindica de modo geral, mas sob o ponto de vista profissional, a grande maioria dos casos vai ser contraindicado, tá? Mas o esporte recreativo, por isso, nos esportes que tem contato, a gente aconselha o paciente a evitar, ou avisar todo mundo, se for jogar entre amigos, então, cuidado, bater em mim aqui, mas realmente existe esse risco adicional, que é o dano direto do dispositivo, né? E vale lembrar que um desfibrilador, se ele tiver um dano do eletrodo, né, ocorreu uma ruptura de um eletrodo, ele começar a fazer o que a gente chama, leigamente falando, de mau contato,
isso gera um ruído no cabo do desfibrilador que é detectado pelo aparelho como se fosse uma fibrilação ventricular, e ele vai deflagrar um choque. Tá? Então, ele vai deflagrar um choque com a pessoa acordada, um choque que é de aproximadamente 1000 volts, 900 a 1000 volts, numa pessoa que está acordada. Isso, vocês podem imaginar o quanto é desagradável, né? Bom, nós estamos com várias perguntas. Eu vou pedir que vocês tentem ser breve na medida do possível para a gente poder atender todo mundo. Há uma pergunta aqui pela sequência do Márcio Coruja, que é árbitro, e ele está perguntando, então, no caso dos árbitros, se além de uma boa anamnese, vocês recomendam o eletrocardiograma, ou se eles devem partir para outros exames, como, por exemplo, o ecocardiograma. Eu deixo, já que eu respondi a outra, deixo para o Ibanez fazer essa resposta. Como todos os casos que a gente viu, o árbitro vai depender da faixa etária dele, né? Se ele tiver acima dos 35 anos, a gente vai ter que pensar em alguma coisa para estratificar risco de cardiopatia isquêmica. Então, eventualmente, pode fazer um teste ergométrico nesse paciente. E o ecocardiograma é muito mais, a gente procura presença de cardiopatia estrutural, que a gente chama, né? Defeitos no coração, defeitos físicos na forma do coração. Para isso, o ecocardiograma é muito bom. E em pessoas que são assintomáticas ou que não têm histórico, por exemplo, se esse árbitro ele tiver um histórico de alguém na família que morreu subitamente no esforço, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer um eco nele, eventualmente até ressonância magnética. Tá? Mas, via de regra, a regra vale a mesma que vale para os atletas. Perfeito. De acordo. O Marcos Scharnberg Neto pergunta se vocês têm ideia do percentual de atletas que falecem pela morte súbita. Esses dados, eles são bastante controversos e como a gente falou ali naquele estudo de 2011, eles reuniram um N de quase 2 milhões de atletas para tentar determinar de maneira mais adequada. E esse estudo chegou ao número de uma morte súbita para cada 43 mil atletas por ano. Existem dados que falam em 0,3% também, como foi citado durante a apresentação, mas não há um registro totalmente confiável e que responda de maneira definitiva a esta questão. Eu, como epidemiologista, imagino que haja subnotificação também, né, como uma série de doenças. Bom, vocês estão tendo vários colegas cardiologistas acompanhando a live, e eu tenho aqui uma fala do Lúcio Antônio Rodrigues, que certamente é cardiologista, que ele se preocupa com a questão do eletrocardiograma, e que é um documento exigido em avaliações curtas. E agora ele diz que se preocupa ainda mais porque já é questionável do ponto de vista científico. E o Alex Mello, que é também um dos grandes cardiologistas da cidade, ele pergunta qual a validade dos estudos genéticos na identificação de atletas de risco. Bom, a questão dos estudos genéticos a gente acaba deixando muito mais, porque, em primeiro lugar, que é um método diagnóstico tremendamente caro, né? É mais ou menos, a última vez que eu vi isso aí, custava mais ou menos 1.000 euros por cada paciente. Tá? Então, o que a gente faz? É muito interessante nas doenças genéticas, principalmente miocardiopatia hipertrófica, nas pessoas que têm familiares que têm diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica confirmada, aí é interessante fazer a genotipagem de todos os membros da família. Por quê? Porque se o sujeito tem um marcador genético para ter miocardiopatia hipertrófica, ele vai ficar fazendo um acompanhamento muito mais frequente, ele vai fazer ecocardiogramas frequentes, às vezes até, dependendo da idade, se for adolescente, pode ser recomendado até semestral ou anual o ecocardiograma, porque se não surgiu ainda, a chance de surgir nos próximos anos é muito grande, né? E se esse paciente,
que tem familiares com a doença, mas que o perfil genético dele, o genótipo dele é negativo para miocardiopatia hipertrófica, ele não precisa mais fazer. Ele pode fazer como se fosse qualquer outra pessoa, não precisa entrar nessa rotina de investigação frequente. Mas, via de regra, assim, como o screening não tem, até porque a chance de detectar, como são doenças, mesmo a miocardiopatia hipertrófica, que é uma coisa mais comum, são tremendamente raras. E não seria de maneira nenhuma custo efetivo se conseguir se fazer isso aí de rotina, né? Muito bem. Está conosco também um nadador e cardiologista, o Marcelo Cruz. Marcelão, fico até com vergonha agora. O Marcelo vai falar. Bota ele para falar também, para ele explicar. A nossa audiência é altamente qualificada. Mas, falando em qualidade, temos aqui o Fábio Ruschel, um grande médico, fazendo uma pergunta. O Fábio pergunta se as alterações laboratoriais, como glicose alta, colesterol alto, enfim, triglicerídeos, não são importantes na questão da morte súbita. É certo isso ou não? Essas avaliações elas vão ser importantes como uma avaliação em geral do paciente, e que nos pacientes com pouca idade, geralmente a dislipidemia, né, as alterações bioquímicas, elas não estão presentes com uma frequência tão importante e realmente tem um peso bastante menor na questão da avaliação pré-participação, quanto se procura causas de morte súbita. Vai se pensar mais nisso naquele paciente paciente master, né, que dislipidêmico e que ao passar dos anos já pode ter desenvolvido, por exemplo, a aterosclerose coronariana, mas mais como um marcador de possível doença que venha a causar o evento, mas não como um fator de risco isolado ou definitivo para a ocorrência de morte súbita. Ok. Nós vamos encaminhar mais 2 perguntas e depois as considerações finais de vocês. Eu peço desculpa, mas nós temos um horário a cumprir e eu não gostaria de me demorar demais. O Rodrigo Hofmeister pergunta se os gramados, que atualmente estão sempre molhados, demandam um cuidado especial para o desfibrilador. Olha, o que a gente recomenda, né? Sempre quando vai fazer uma desfibrilação de um paciente, fazendo uma analogia, quando a gente faz uma desfibrilação à beira do leito, né? O que se recomenda? Que todo mundo se afaste, né? Dificilmente vai ter alguém ali de pés descalços, né? Então, estão todo mundo com os pés isolados, e principalmente a gente tem que levar em consideração que o desfibrilador, o arco que se dá do choque, o sentido do choque é entre as duas pás. Tudo que está fora disso não vai participar desse arco. Então, é comum, inclusive, isso vale também para os pacientes portadores de desfibrilador implantável. É muito comum as pessoas perguntarem, vem cá, se eu estou abraçando, os pacientes perguntam se eu estou fazendo relação sexual na hora que eu levo um choque. Isso pode acontecer, já que, de certa forma, um esforço físico também. É muito pouco provável que as pessoas que estão em volta sintam isso. Por quê? Porque o arco se dá entre 2 pontos específicos, entre o cátodo e o ano do vetor de choque. Tudo que está fora disso não vai participar desse choque, digamos assim, né? Então, a não ser que a pessoa, obviamente, no momento que se bota o desfibrilador implantável, o próprio desfibrilador, ele dá as orientações, né? Ele é autoexplicativo, ele é muito intuitivo, e ele dá as orientações das pessoas se afastarem, todo mundo, na hora que ele for dar o choque. Mas se tiver todo mundo afastado, não tiver em contato direto com o paciente ou com os pés descalços, não tem nenhuma repercussão maior, né? É pouco provável. Perfeito. E uma última questão, o Fabrício Brum, ainda sobre o desfibrilador, ele fala sobre a questão da voltagem do choque. A pergunta é se é a mesma para um atleta mais novo ou um atleta mais velho. É praticamente a mesma. Não se tem... O que se tenta? Se dá o choque... É que existem protocolos, né, para o choque, mas o próprio desfibrilador
externo, ele tem os protocolos, a gente não precisa selecionar isso aí, ele seleciona os joules, né, sozinho, a tensão que vai ser dada e a potência que vai ser dada. Então, a gente não precisa, por isso que ele é feito, o desfibrilador externo automático, basta a pessoa, não precisa nem ser alfabetizada, porque ele fala, basta a pessoa entender aquela língua e é suficiente para aquela pessoa salvar a pessoa que está tendo a parada cardíaca. Bem, infelizmente, em função do horário que nós combinamos, eu vou pedir as considerações finais, talvez um minuto final para cada um dos nossos palestrantes. Então, pela mesma ordem da palestra, Luciano Pires, por favor. Mais uma vez, professor Petri, Federação Gaúcha de Futebol, da qual hoje eu tenho a honra de poder dizer que faço parte da Comissão Médica e de Saúde. Agradeço pelo convite para este evento nesta noite e gostaria de pedir desculpas porque no final precisei correr um pouquinho para não atrasar tanto a nossa noite, em função de a minha apresentação ter ficado um pouquinho mais longa do que aquilo que eu mesmo esperava. A mensagem que eu gostaria de deixar para os colegas que nos acompanham e que nos ouvem é que é fundamental a gente acreditar naquilo que aprendemos na escola médica, que uma boa anamnese, um bom exame físico são fundamentais na avaliação de todos os nossos pacientes. Ouvir o paciente continua sendo uma atitude médica fundamental e acredito que continuará sendo assim. Na minha particular opinião, após ter refletido e revisado este assunto, entendo que no caso da avaliação pré-participação de atletas, o eletrocardiograma no nosso meio é sim um recurso viável, economicamente justificável e que poderá nos auxiliar, desde que avaliado por alguém que tenha experiência com o método e que não vá, em função de falta de conhecimento e de prática, acabar por encontrar, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, pelo em ovo, né? Porque tem muitos falsos positivos que podem acontecer e então é importante sempre lembrar que o eletrocardiograma, sim, é uma ferramenta adequada, mas que deve ser interpretada e realizada por alguém com experiência. Mais uma vez, professor Petri, obrigado. Obrigado, Ibanes, por ter nos atendido nessa noite e um abraço a todos que estão nos acompanhando. Obrigado. Vamos direto ao Ibanes, então, para o minuto final. Então, tá, vamos ser sucintos, então, assim, agradecer ao professor Petri, ao meu amigo Luciano, a Federação Gaúcha de Futebol, essa grande entidade, aos colegas que estão nos assistindo, em especial alguns que são grandes amigos meus, e a mensagem é mais ou menos essa mesma que o Luciano tinha falado, né? Então, escutar, e ao escutar o paciente, na grande maioria das vezes a gente vai conseguir estratificar muito bem esse paciente. E o eletrocardiograma, eu acho que assim, o eletro, para o cardiologista tem um chavão, né, que diz que faz parte do exame físico, né? Então, a gente não tem como deixar o cardiologista não fazer eletrocardiograma dos pacientes, pelo que ele pode acrescentar e pelo que ele custa, né? Basicamente isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Então, na verdade, quem agradece somos nós, o tempo valioso de vocês, mas a boa vontade por estar conosco aqui, compartilhando conhecimentos, é muito importante. Eu gostaria também de agradecer à Federação Gaúcha de Futebol, na figura de seu presidente, Luciano Oxman, o secretário-geral, o Mauro, que tem nos dado todo o apoio. Também tenho muita honra em participar da Comissão de Medicina e Saúde, e deixar um convite a todos para que passem a colaborar conosco, compartilhar conosco. Nós teremos várias edições de lives, cursos, eventos, no sentido
de sempre qualificar o futebol gaúcho. Muito obrigado a todos. Lembrando que agora já em setembro nós vamos ter outra atividade falando da questão da pandemia, dos testes de diagnóstico do Covid para a liberação de atletas, das vacinas em atletas. Enfim, a programação é bastante variada e bastante intensa. Muito obrigado a todos, eu espero que tenham gostado e que nos acompanhem nas próximas edições do Conecta FGF. Muito obrigado.